E aí galera, tudo bem? Estou aqui novamente para conversar um pouquinho com vocês a respeito de português. E o nosso tema de hoje é linguagem. Mas o que será que é linguagem? Será que vocês sabem o que é linguagem? Bom, a linguagem é um sistema utilizado para comunicação. Então vai ser o nosso código para que haja comunicação entre as pessoas. Eu posso utilizar, por exemplo, a linguagem padrão, que é a linguagem que vem da norma culta, das normas gramaticais, para falar ou para escrever. Ou eu posso usar a linguagem coloquial, que é a linguagem do dia a dia, em que eu não preciso me preocupar com as normas gramaticais, e simplesmente apenas com a comunicação, com a minha interação, certo? Outros dois tipos de linguagem é a linguagem verbal e a não verbal. A linguagem verbal é a linguagem que utiliza palavras para que haja comunicação, enquanto que a não verbal, obviamente, não vai utilizar palavras. Mas o que a linguagem não verbal utiliza? De não verbal vai utilizar imagens, desenhos, gestos, fisionomias, vai usar outros artifícios para que haja comunicação que não sejam as palavras. Mas, professora, e quando eu tenho uma charge em que há balõezinhos com palavras e também tem os desenhos, as imagens? Aí eu vou ter a linguagem mista ou híbrida, onde eu tenho tanto a linguagem verbal quanto a não verbal juntas. Então eu tenho os balõezinhos com as palavras, né, com os diálogos, por exemplo, representando a linguagem verbal. E eu tenho as imagens representando a linguagem não verbal. E eu vou ter a linguagem verbal e não verbal na mesma charge, né? No mesmo texto. Por quê? Porque eu preciso das palavras para que haja o que eu quero dizer, mas eu também utilizo, então, as imagens e mesmo as fisionomias daqueles personagens para também dizer o que eu gostaria que fosse dito, né? Para exemplificar, para fazer algum gesto ou para evidenciar algo, como por exemplo um personagem sentindo dor, um personagem chorando, eu vou ter uma fisionomia diferente, certo? Bom, além disso, tem outra característica da linguagem que eu gostaria de abordar com vocês hoje, que é a variação linguística. Bom, então nós todos falamos uma língua, certo? Então nós falamos a língua do português, nosso português do Brasil. Cada idioma vai ter as suas especificidades. E aqui no Brasil, nós temos então a variação linguística do nosso idioma, que é o quê? É a transformação que a língua passa com o passar do tempo, por exemplo. São as transformações que a língua vai passar por diversos fatores. O primeiro fator que eu gostaria de falar para vocês é do fator histórico. Então, conforme a língua foi evoluindo, os tempos foram passando, houve algumas modificações nessa língua. Por exemplo, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles falavam português de Portugal. Se depararam com os índios, que falavam línguas indígenas, né? E, em seguida, também tivemos uma fusão entre essa língua, português de Portugal, linguagem indígena, e também a dos africanos que vieram para o Brasil. Então, toda essa mistura, toda essa mescla de idiomas se transformaram em muitas palavras que nós utilizamos hoje em dia no nosso vocabulário. Então, essa é uma variação histórica, que com o passar do tempo, a língua foi se modificando. Ah, mas quem determina essa modificação, professora? Nós, a sociedade. As pessoas que falam aquela língua é que vão determinar quais palavras estamos usando, quais palavras não estamos usando mais. Então, nós e o contexto em que nós vivemos que vamos determinar a mudança dessa língua. Outro fator de variação linguística é as variações sociais, ou seja, algumas mudanças que acontecem na sociedade. Por exemplo, na variação linguística social, eu posso também citar as diferenças de idade. Um jovem pode utilizar alguns vocabulários que uma pessoa mais velha não utiliza e vice-versa. Então, nessa diferença de idade, a gente encontra algumas variações linguísticas. Também em grupos diferentes. Alguns grupos que se reúnem porque têm algumas preferências, falam algumas palavras, utilizam algumas palavras que outros grupos não utilizam. Então, existe também essa diferença entre tribos, certo? Temos também a variação regional, que são palavras que mudam de região para região. Por exemplo, se eu chego num carrinho de cachorro-quente aqui em Ponta Grossa e peço um cachorro-quente com 2 vinas, perfeitamente, vou receber meu cachorro-quente com 2 vinas. Mas se eu viajar para outro estado, chegar numa banca de cachorro-quente e pedir com 2 vinas, o atendente vai virar para mim e vai dizer: desculpa, senhora, mas eu não tenho, só tenho com salsicha. Então, o principal exemplo sobre isso é a nossa vina. É uma variação regional que só existe na nossa região e que nos outros estados não existe. Eles podem não reconhecer a nossa palavra.
Outro exemplo é a palavra mandioca, que outros conhecem como aipim, macaxeira e assim por diante. São variações regionais. E por último, temos a variação de estilo. Por que de estilo? Uma variação de situação. Eu costumo brincar que a gente não vai à praia de terno e nem à reunião de biquíni. Por quê? Porque cada situação exige uma postura. E cada situação vai exigir uma postura linguística de nós. Portanto, se eu estou em uma situação formal, fazendo um discurso, por exemplo, eu preciso usar o português da norma culta, o português padrão, né? Linguagem padrão. Mas se eu estou conversando com os meus amigos, eu posso usar a linguagem informal, que é a linguagem coloquial do dia a dia, certo? Da mesma forma, eu vou escrever, por exemplo, um bilhete para minha mãe, eu posso escrever de uma maneira informal. Vou escrever no WhatsApp, eu posso escrever de uma forma informal. Porém, na redação do concurso, na redação do vestibular, eu vou escrever de uma maneira formal, porque aquela ocasião exige que a minha linguagem, que o meu português, seja formal, seja padrão. Portanto, é uma variação de estilo e que eu preciso me adaptar às situações exigidas, certo? Então, nós conversamos um pouquinho sobre linguagem, que é o código de comunicação que nós utilizamos, a linguagem padrão, que é a que segue a norma culta, uma linguagem que segue as normas gramaticais, a linguagem coloquial, que é a nossa linguagem do dia a dia, mais informal, a linguagem verbal, em que ela é produzida a partir de palavras, a linguagem não verbal, que é produzida sem palavras, a partir de imagens, fisionomias e gestos, etc. A linguagem híbrida, que utiliza a linguagem verbal e a não verbal no mesmo texto. Conversamos também sobre as variações linguísticas, que são as transformações que a língua sofre no decorrer, por exemplo, de fatores históricos, com o passar do tempo, com o passar do desenvolvimento da história. O exemplo que eu utilizei, os portugueses chegaram ao Brasil, misturaram o português de Portugal com línguas indígenas africanas e que podem ter colaborado ou influenciado para o português brasileiro que a gente utiliza hoje. Então, foi a mistura de idiomas e línguas que podem ter influenciado no desenvolvimento da língua com o passar do tempo. Então, essa é uma variação histórica. Já na variação social, são as diferenças que acontecem dentro da sociedade. Por exemplo, a diferença de idade, pessoa jovem, pessoa mais velha. Também diferença de tribos, de preferências, grupos que têm algumas preferências utilizam uma linguagem diferente de grupos que não têm essas preferências. Outra variação é a regional, que varia de região para região do país. Um exemplo, a nossa palavra vina, que aqui em Ponta Grossa, por exemplo, é reconhecida por todas as pessoas, mas em outro estado não pode ser reconhecida, né? Chamam de salsicha. A última variação é de estilo, a qual exige uma postura linguística para cada situação em que você vive. Por exemplo, se eu estou em uma situação formal, eu preciso usar o português padrão, a linguagem padrão da norma gramatical. Se eu estou em uma ocasião informal, eu posso usar a linguagem coloquial do dia a dia. Por hoje foi isso, fiquem ligadinhos para mais dicas de português e até a próxima!